Lembre-se, meus irmãos, o Senhor está contigo. Bate no peito e fala: o Senhor está comigo. Diga isso para você: o Senhor está comigo. Ele está comigo. Então não se intimidem, nem humanamente, nem espiritualmente, e seja aquilo que Deus pede que você seja, mas seja na essência, na raiz, sem ter medo, ali na potência do Espírito Santo, sem desanimar jamais. Olha o que diz a palavra de Timóteo, 2 Timóteo 1,6 diz: desperta o dom de Deus que há em ti, acenda o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não deu um espírito de temor, mas de poder, de moderação e de amor. Deus não te deu um espírito de medo, Ele te deu um espírito forte, corajoso, é o Espírito Santo. Ele te deu uma força, te deu um poder, te deu uma unção. Então que nada te tire da graça e da presença de Deus. Nada te tire da presença do Senhor, nada, jamais nada te tire da presença do Senhor. E saber que Santa Teresa, ela fez um dos mais belos poemas que tem. Santa Teresa, ela escreve um poema lindíssimo, e vocês vão se lembrar quando o padre falar, e vocês cantam isso muitas vezes em canções por aí: nada te perturbe, nada te assuste, ou nada te amedronte, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada lhe falta, só Deus basta. Santa Teresa, um tempo de perseguição, um tempo de reforma no convento, um tempo de muita dificuldade, mas Santa Teresa expressou o que estava no coração dela: nada me perturba, nada me assusta, tudo vai passar, Deus não muda, com paciência eu vou alcançar tudo, eu tenho Deus, nada me falta, eu sei que só Ele basta na minha vida. Teresa teve essa coragem de escrever isso, um dos hinos mais lindos, sobre a perseverança, sobre a fé, sobre o amor, de perseverar e continuar firme na graça de Deus. Então o Senhor hoje está nos exortando: fica firme, não desanima, não deixa nada nem no mundo te intimidar, te perturbar. Guarda Deus no coração, porque se você tiver Deus, nada, nem ninguém no mundo pode destruir aquilo que Deus tem para a sua vida, na sua família e na sua casa. Você tem que crer nessa palavra. E eu encerro essa homilia justamente com o versículo 26 do Evangelho de hoje. O que ele diz: mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. A palavra Paráclitos, do grego, significa consolador, advogado. Então nós temos um advogado, nós temos um defensor que é o Espírito Santo, o próprio Deus. E Jesus diz que Ele vai nos ensinar tudo. O Padre Jonas dizia que tudo é tudo. Então você peça, quando você estiver passando por uma dificuldade, um problema, seja qual for: Senhor, me ilumina, como fazer isso aqui, como resolver essa situação, como passar por essa dificuldade, como enfrentar esse problema. Peça para o Senhor te ensinar, te ajudar nas suas dificuldades. Eu tenho certeza que João Batista, em tudo que ele viveu, ele pedia ao Pai também que o ajudasse, que o ensinasse, que o mostrasse como viver aquela palavra. E assim ele foi vivendo, assim ele foi passando. Assim como os apóstolos, assim como a vida dos santos, assim como Santa Teresa que eu citei aqui, assim como São Tomás de Aquino, assim como Santo Agostinho que também citei aqui, enfim, eles foram aprendendo a viver isso, foram aprendendo a viver isso. É o Espírito Santo quem nos conduz, é o Espírito Santo quem nos mostra o caminho. Que nada perturbe, nem o problema pastoral da sua paróquia, nenhum problema na sua casa, nada te tire da presença do Senhor. Eu, padre,
Se fosse me deixar levar pelos problemas, eu acho que eu não seria mais padre. Não seria. Porque quem olha para nós fala: nossa, o padre tem uma vida perfeita, o padre não tem problema. Verdade, padre? Não tem problema os padres? Não, mas está cheio, né? É o que a gente mais tem. E às vezes o problema não é nem a nossa, é do outro, a gente tem que resolver. Os outros faz, mas a gente que é culpado. Fala, como é o negócio é isso aí? Me explica esse negócio aí. Aí quando o padre quer fazer da forma correta, aí tem paroquiano que fica fazendo cartinha para o bispo, fazendo complozinho. Bando de falso. Bando de cretino. Ai, padre, você é tão maravilhoso. E por trás só com a faca. E a coisa mais gostosa que tem, meus irmãos, ele não me pediu isso. Eu sei que ele não gosta disso, e a comunidade também não. Mas nós estamos encerrando o acampamento dos filhos de João Batista. Eu pude conviver com Moisés Rocha e com os seus filhos. Temos uma amizade hoje muito profunda, uma amizade muito enraizada em Deus hoje. E eu aprendi a amá-los, eles me aprenderam a amar, mas porque nós guardamos a palavra de Deus e queremos a mesma coisa, o céu. Sobretudo, um tempo que nos aproximou demais foi o tempo da pandemia, porque nós sabemos que a comunidade de Filhos de João Batista vive da providência divina, assim como a Canção Nova vive da providência divina. E quando veio a pandemia, então, vocês imaginam, se um pregador não sai para pregar, ele não vende o seu livro, ele não vende o material, e não tem ajuda de uma espórtula, e não consegue pagar suas contas, não é verdade? Então, foi um tempo muito difícil para todos, de modo geral, mas eu estou expressando hoje em relação aos filhos de João Batista. Mas quando foi permitido que pudéssemos fazer missas, então eu tive na minha cabeça, falei, vou chamar o Moisés. Liguei e falei, vamos fazer assim, 3 noites oracionais, em vez de fazer um retiro o domingo inteiro? Falei, padre, boa ideia. Então a gente fez 3 noites oracionais. E naquele período, mas também a igreja às vezes tem aquele problema, sobretudo com a escravidão a Nossa Senhora, de São Luís Groix de Montfort. Então existem muitos exageros, existem muitos problemas, porque uns criticam, uns falam mal, outros exageram, o que é verdade, o que não é verdade. E eu sei que ele estudou como ninguém esse livro. Eu não era consagrado ainda no método da escravidão. Então eu falei, tem uma ideia, vamos fazer então esse tempo de preparação para a escravidão e vamos falar sobre esse tema. Até porque eu ficava num santuário chamado Nossa Senhora Mãe dos Aflitos, hoje eu não estou mais lá, mas eu estava lá nesse período. Então ele fez as pregações, eu me apaixonei também, passei a ler, então também fiz a minha escravidão também. E pude então conviver de forma mais íntima, porque as pregações eram só à noite, então durante o dia a gente passava partilhando, conversando a vida, partilhando alegrias, tristezas, problemas, porque também tem as suas lutas também na comunidade, pessoais. Pude atender confissão, se vocês quiserem eu posso falar uns pecadinhos dele também. Vou nada, né? Misericórdia, não quero ser excomungado, né? Misericórdia, né? Mas pude conhecer o coração, as verdades, e me apaixonei. Tenho como irmão, como amigo. Porque eu vejo que aquilo que prega é aquilo que vive. Aquilo que é no presbitério é em qualquer lugar que estiver. É uma pessoa que guarda a palavra de Deus no coração. Porque é tão triste quando você admira uma pessoa e você vai pregar com ela e você vê que aquela pessoa não vive aquilo que prega. E infelizmente eu já vi muito isso por aí. Isso machuca e fere a alma. É muito triste quando você chama um pregador para pregar na sua paróquia, fala, olha, mas como que funciona para você vir pregar na minha paróquia? Então, padre, eu cobro 5.000, mais hotel, mais isso, mais aquilo. Eu falo, muito obrigado, porque Jesus não cobrou nada para morrer na cruz por mim.
Guardar a palavra não é vender a palavra. A coisa mais triste é isso, nós padres sabemos o que é isso. É muito triste passar por isso. É muito triste ver o contra-testemunho. Santo Antônio diz que palavras converte, mas o nosso testemunho arrasta para Deus. O profetismo, talvez, como já foi dito, não é pegar o microfone, mas o grande profetismo é você, pai e mãe, testemunhar o amor de marido e mulher para os seus filhos, para que eles queiram se casar e ser como você um dia. Esse é o profetismo. E eu me apaixonei, porque eu vejo na vida, fora dos microfones, fora das câmeras, o amor verdadeiro, como eu vejo na Canção Nova. Nos meus irmãos Canção Nova. Eu posso dizer meus irmãos porque eu sou filho Canção Nova. Não sou da Canção Nova, mas me sinto parte. É tão bom você estar num lugar que tem a presença de Deus verdadeira, que as pessoas vivem o que pregam. Tem limite, tem miséria, porque ninguém aqui é anjo, a começar por mim que vos fala. Mas todo mundo aqui, no mínimo, está buscando a santidade. Senão você não estaria aqui nesse final de semana na Canção Nova jamais. Se você não quiser ser santo. Estou errado? Não. Nada te perturbe. Nada te amedronte. Tudo passa. Só Deus basta. Busque Ele e eu tenho certeza que sua vida será transformada em nome de Jesus. Amém?